25% dos eleitores do Bolsonaro aprovam o governo Lula. Põe aí os lunaros. Sim, os lunaros chegaram. Estão na área. Ô Mauro, como é que é lunaros, é isso? Eleitores de Bolsonaro que agora aprovam Lula? Já tem até essa nomenclatura, digamos assim? Essa nomenclatura é invenção da Dani Abreu, nossa produtora aqui. Ah, é? Mas há 25% de eleitores que votaram em Bolsonaro no segundo turno e que agora aprovam o governo Lula. Então, esse é um dado da última pesquisa Quest, que foi divulgada na semana passada. Quem são esses eleitores? São eleitores mais velhos, brancos, evangélicos da região norte e sul. Lindo. Isso é maravilhoso. Calma que tem mais. Eu juntei algumas matérias aqui para fazer aquela sessão de porrada na imprensa corrupta. E o outro vídeo que a gente tem é daquela jornalista da CNN, dessa vez falando do que o Adrilles disse, do ministro. Eles estão, olha o sarro que eles tiram da cara da gente, tá? Falando da matéria e da prioridade das matérias que deve ser seguida de acordo com os ministérios petistas. Vamos lá. Confia, né? A gente fala, pô, será que o governo segurou um pouquinho para não tirar o foco do noticiário? E aí ontem, batendo perna ali na esplanada, me disse um ministro, pra que eu vou dar mais trabalho para vocês, né, Raquel? E o caso da joia já está dando tanto trabalho, aí vocês vão ter que dividir o noticiário com nomeação de ministro, por quê, né? Eu tô rindo porque eu conversei com o ministro no final de semana e ele disse a mesma coisa. Ele falou, larga do meu pé, vocês têm já o escândalo das joias, fala de Jair Bolsonaro, não fala de Luiz Inácio Lula da Silva não precisa. E é justamente uma postura... E o contraste, e calma que tem mais, o contraste dessa risada gostosa, desse clima delicioso deles, tirando sarro da cara de todos nós, com o César Tralli Tristonho. Põe o César Tralli Tristonho aqui, ó, gera até cacofonia. Há uma apuração que acaba de me chegar aqui, com fonte do Ministério da Defesa. Perguntei exatamente para ter bastante clareza em relação a isso. Tem imagem de câmera de segurança do Delgatti entrando no Ministério em agosto do ano passado. Tem registro oficial constando encontro na agenda do ministro ou de qualquer auxiliar dele com o hacker Delgatti. Tem ata de reunião, tem algo que demonstre que esses encontros ocorreram. E aí a informação é nada, não tem nada. Não tem imagem, não tem registro de encontro. Não tem oficialmente nada que confirme a presença do Delgatti dentro do Ministério da Defesa e é a partir disso, de toda essa negativa do próprio Ministério em relação ao que aconteceu em agosto do ano passado, o Delgatti botou no papel para a Polícia Federal, que o ministro Múcio pede, então, compartilhamento à Polícia Federal da investigação para que ele tenha um ponto de partida, para que ele consiga, de alguma forma, tentar saber o que foi que aconteceu dentro do Ministério, individualizar a eventual responsabilidade por esses encontros sombrios. Nenhum regime totalitário consegue subir e se consolidar sem um órgão de imprensa, sem a imprensa dominada. E eu vejo isso, minha cara Geisiane, você como uma grandíssima cientista social, uma socióloga, como um processo de amansamento. Eles agora querem amansar. Já que o judiciário está perseguindo e eles veem que existe a espiral do medo e do silêncio, agora, ó, normal vocês aprovarem o Lula, tá tudo divertido, tá tudo engraçado para eles, porque faz parte da normalização da perseguição. Aceita o regime que dói menos. É engraçado que aí a gente pode passar por várias camadas, né? A primeira, de como a imprensa se comporta como um puxadinho de determinados partidos políticos. E quem disse isso não fui eu, foi um ministro do STF. E é exatamente assim que todo esse consórcio se comporta. Veja, é a atuação da tristeza, é a produtora inventando um termo. Isso me chamou muito a atenção. A produtora inventou um termo para que as outras mídias comecem a copiar e falar que isso é um movimento genuíno, que de
fato existe dentro da sociedade uma pessoa que não foi nem no primeiro turno, foi no segundo turno que votou no Bolsonaro e ela aprova o governo do Lula. É impossível isso, é impossível, não condiz com a realidade. Como que uma pessoa vai aprovar o governo de um comunista? É impossível. Então veja, já tem o mecanismo de se criar o termo, de se criar, ou seja, é o domínio da linguagem, aquilo também que a gente fala aqui todo santo dia, é o domínio da linguagem, porque eu preciso te manipular pela comunicação da fala para que a gente comece a reproduzir um idioma que não é nosso, que o idioma que é deles. Um exemplo muito bom disso é quando você chega em qualquer palestra e a pessoa fala boa tarde a todos e todas. Essa pessoa, além de não ter o domínio da regra portuguesa, ela já está reproduzindo, ainda que ela não saiba, Gramsci na veia, ela já está reproduzindo, ainda que ela não saiba, ideias à esquerda. Então, ela já cria o termo para que se reproduza isso dentro da sociedade. Aí você tem todos os jornalistas que eles não disfarçam, eles falam abertamente, olha, nós conversamos com os ministros e eles falaram, não fala deixa o governo lá para lá, continua falando do Bolsonaro, porque eles precisam continuar alimentando a narrativa de que não é que agora nós vivemos no fascismo, mas olha, nós vencemos o tal do fascismo, os tempos sombrios, mas ainda há resquício deles. Também falo que a gente já ouviu de ministro, de que há resquícios do bolsonarismo. A gente derrotou o Bolsonaro, mas nós ainda temos que derrotar o bolsonarismo. Nós ainda precisamos de uma direita moderada. A direita moderada é o Geraldo Alckmin sendo chamado de guerreiro brasileiro pelo MST. É esse tipo de direita moderada que ele se refere. Então, é toda uma manipulação, e aí os movimentos identitários entram nessa, eles fazem essa militância, fazem com que as pessoas se sintam muito oprimidas, muito coitadas, muito vítimas, e aí vem a imprensa e cola nessa narrativa da militância e faz com que todo mundo fique extremamente manipulado. Eu ainda coloco o fator do hedonismo crescente da sociedade, que faz com que as pessoas tenham uma preocupação constante somente com o prazer e se deixe levar como um cachorrinho adestrado por essa imprensa que é porca, que é suja, que fica ali chafurdando na lama dos porcos, pulverizando mentira. O curioso o engraçado é que nada disso é apontado como fake news ou como desinformação. Mas nós, por exemplo, quando reverberamos aqui o caso da cassação do Deltan Dallagnol, nós tivemos o nosso vídeo derrubado porque, de acordo com as diretrizes da Big Tech, que é também um censor, um ditador, nós estávamos dizendo fake news. Quando eu abro a boca aqui e digo abertamente que só existem dois sexos, só existe mulher, homem, só existe feminino, masculino, facilmente pode alguém bater aqui e falar que eu tô falando desinformação, que é fake news. Pior, que eu estou difundindo um discurso de ódio. Então o que a gente vê é uma grande manipulação, e aqui eu volto de novo, não adianta ficar 24 horas ligado no BBB Brasília. O princípio basilar da política partidária é o campo cultural. Não existe espaço vazio. Se você não ocupar, ocuparão no seu lugar. A esquerda vai ocupar, pode ficar tranquilo. Você não quer ir para lá? A esquerda ocupa. Ou a gente se liga nisso agora, para ver se daqui a uns 30, 40 anos a gente tem pelo menos um pouco mais de espaço dentro dos meios da comunicação, ou, como diz a querida Duda Campopiano, não é nem 7-1, é 7-0 todos os dias. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilles sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.